Salmos 9, versos 9 e 10. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. No decorrer da nossa vida, nós estamos sujeitos a passar por adversidades, por aflições, a passar por situações que parecem não ter saída, por situações que fogem ao nosso controle. Porém, muitas dessas situações são provocadas por nossas escolhas, porque foram escolhas sem a direção de Deus, e outras por causa das aflições desse mundo. O Senhor Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas seja o que for que a gente esteja passando, nós podemos recorrer ao Senhor. Em Mateus 11, 28, o Senhor Jesus disse: Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em Salmos 46 está escrito que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. No livro de Êxodo, o povo de Deus estava sofrendo no Egito. Eles estavam em grande angústia e clamaram ao Senhor. E o Senhor, vendo os filhos de Israel naquela aflição, ele aparece a Moisés em meio a uma sarça em chamas e que não se consumia, e disse: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor, por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra. Aqui nós podemos perceber que o Senhor, ele não é indiferente à aflição e ao clamor do seu povo. O Senhor se importa com a gente. O Senhor, ele vê a nossa aflição, ele ouve o nosso clamor. Em Salmos 34, no verso 15, o salmista vai nos dizer que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Quero te dizer também que o Senhor, ele conhece as nossas dores. Quando Jesus estava chegando em Betânia por causa da morte de Lázaro, e ele encontra Maria e os judeus chorando a morte de Lázaro. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus moveu-se muito em espírito. E vai ter um versículo exclusivo só para dizer que Jesus chorou. No livro dos Juízes, no capítulo 10, a Bíblia nos relata que Israel pecou contra o Senhor. Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E, por causa disso, os seus inimigos prevaleceram contra ele. E eles se viram em grande angústia. Mas no versículo 10, o povo de Israel clama ao Senhor, dizendo: Contra ti havemos pecado, visto que deixamos a nosso Deus e servimos aos Balaíns. E nos versículos seguintes, o Senhor disse que não livraria eles pelo fato deles terem adorado outros deuses, pelo fato deles terem abandonado ao Senhor. Mas no versículo 15, os filhos de Israel disseram ao Senhor: Pecamos, faze-nos conforme a tudo que te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livre neste dia. E eles tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. E agora, a Bíblia vai nos relatar que
se angustiou a sua alma. A alma do Senhor se angustiou por causa do sofrimento de Israel. Aqui nós podemos perceber que mesmo que a gente tenha se afastado, mesmo que a gente tenha pecado contra o Senhor, mas se a gente reconhecer o nosso erro, confessar os nossos pecados, buscar consertar o nosso altar diante de Deus, nos arrepender verdadeiramente, o Senhor ouvirá o nosso clamor. O Senhor terá compaixão de nós. A Bíblia diz em 1 João, no capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Davi, ele entendeu muito bem isso. No Salmo 51, Davi está arrependido pelo pecado que havia cometido. E ele disse assim ao Senhor: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista. No verso 17, Davi vai dizer que os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. O Senhor, Ele não deseja a morte do pecador. Em Ezequiel, capítulo 18, versículo 23, Deus disse que Ele não deseja a morte do ímpio, antes deseja que ele se arrependa e viva. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, está escrito que o Senhor é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Porque um dia o Senhor, o juiz de toda a terra, fará justiça e anuncia agora a todos os homens em todo o lugar que se arrependam, porquanto já tem determinado o dia que com justiça há de julgar o mundo. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.